Muito boa tarde, gente boa. Agora é o Globo Esporte chegando. Hoje, véspera de um dia especialíssimo. Quarta-feira extraordinária. À noite, jogo de ida da final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco. Você vai ver ao vivo na Globo. Vai ser bonito de ver. Agora vamos virar a chave aqui para a final da Copa do Brasil, que acontece amanhã, o primeiro jogo. Vasco enfrentando o Corinthians em São Paulo. A Globo vai transmitir depois de 3 graças. Duda Dal Ponte já está aqui posicionada para trazer as últimas do Vasco pra gente. Oi, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Nesse momento, os jogadores do Vasco estão lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, eles vão partir para o aeroporto para ir para São Paulo. Hoje pela manhã teve o treino, o último antes dessa final, e o técnico Fernando Diniz falou no domingo sobre a importância de se preparar para esse jogo, mas também de descansar, porque o Vasco vem de uma sequência desgastante de jogos. Sobre a escalação, a lista de relacionados vai sair daqui a pouquinho, tá? Mas o time não deve ter mudanças em relação à semifinal contra o Fluminense. O lateral Lucas Piton continua no departamento médico, com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, e aí, por isso, o Puma Rodrigues, que é lateral direito, deve continuar improvisado na lateral esquerda, como ele vem fazendo durante toda a temporada. Escobar? Nem um cabelo na boca é capaz de atrapalhar Duda Dal Ponte. Pode tirar o cabelo enquanto eu te faço essa pergunta aí, Duda? Por isso que eu não tenho cabelo. A torcida tá louca para levantar uma taça, né, Duda? Porque faz tempo já, né? Faz tempo, Escobar. A última vez que levantou uma taça foi no Campeonato Carioca de 2016. E se a gente pensar em uma taça nacional, faz ainda mais, 14 anos. Porque a última vez que levantou foi exatamente a da Copa do Brasil em 2011, quando venceu o Coritiba. Essa é a terceira final de Copa do Brasil do Vasco. Em 2006 perdeu para o Flamengo, em 2011 venceu o Coritiba e agora vai enfrentar o Corinthians. E tem confrontos emblemáticos com o Corinthians, né? Talvez o mais emblemático seja no Mundial de Clubes de 2000, quando o Corinthians passou nos pênaltis, um elenco estrelado do Vasco, com Romário, Edmundo, e o último confronto mata-mata aí dos times, Libertadores de 2012, quando o Corinthians também passou. Então, o retrospecto é mais pro Corinthians, mas o torcedor vascaíno não quer saber e amanhã vai estar lá em Itaquera, 2.500 vascaínos estarão lá, Escobar. Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Sempre um prazer, Duda, ter você no Globo Esporte. Um abraço. Um dos responsáveis para o Vasco estar nessa final, sem dúvida, é o goleirão Léo Jardim, pegador de pênalti, xodó da torcida. Dale Vasco! Vascaínos da Barreira, do Maracanã, do Brasil, soltem a voz. Casaca, 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 a turma é boa, é do Vasco saca. Razão de todos os gritos, objeto de tanto desejo. A Copa do Brasil é o único presente de Natal possível para eles. A caixa é elegante, reforçada, adequada ao peso de uma conquista que vai render ao campeão aproximadamente 100 milhões de reais, somando as premiações de todas as fases da competição. O troféu tem mais de 12 quilos de aço cromado, 72 centímetros de altura, 61 de largura. Vai ficar na sede da CBF no Rio de Janeiro até o segundo jogo da final entre Vasco e Corinthians, no domingo, quando parte para o Maracanã. Se as preces deles derem certo, para as mãos de algum herói vascaíno. Com certeza Léo Jardim. Léo Jardim, e não vai precisar pegar pênalti, com certeza não vai precisar pegar pênalti, porque a gente vai ganhar esse jogo aí, vai ser um título mais tranquilo. Com 6 pênaltis defendidos diante de 3 times diferentes, não é exagero dizer que o Vasco está na final da Copa do Brasil por causa desse paulista de Ribeirão Preto. 30 anos, Leonardo César Jardim. O Léo Jardim pra mim já é ídolo, salvou o Vasco várias vezes, 2023, ano passado, esse ano a gente tá na final da Copa do Brasil por conta dele. Para levantar essa taça, as mãos do Léo Jardim ainda vão ter muito trabalho nos 2 jogos da final contra o Corinthians. Por sinal, esse é um troféu que o Vasco não tem, apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil em 2011. O antigo, levantado pelo Felipe, pelo Fernando Praz, lá no Couto Pereira, em Curitiba, na final contra o Coxa, era menor, mais discreto. Ele foi aposentado no ano seguinte e o troféu atual entrou em cena em 2013. 14 anos após o primeiro título da Copa do Brasil, o Vasco e os vascaínos nunca estiveram tão perto do bi. Agora a gente está muito confiante para a gente quebrar esse tabu aí e voltar a ser o gigante da colina, ganhando tudo como a gente é conhecido, né? Vasco, Vasco, Vasco! Copa Mundial. Isso aí não é nada. A rede economia é muito melhor.
Ó, dá de mil. Rede Economia é melhor. Inclusive, saudade quando o Mundial Copa em do Tóquio. Brasil é Copa melhor. do Brasil é melhor. Para com esse negócio, gente, de Mundial, o quê? Ó, tem Copa gente que do não tem Copa Brasil. do Brasil ainda. Aí é mais importante que o Mundial. O Juventude tem. Tem. Tem, o Juventude tem. Ganhou no Maraca. É? Ganhou no Maraca. Não, só a título de informação. Sabe o que eu tava pensando? Que aqui é um programa sério. Vou até beber uma água. Sabe o que eu tava pensando? Eu não aguento mais esse ano. Sabe o que vai acontecer, Pedrosa? Se você ganhar a Copa do Brasil? Sabe? Faz tempo que eu não ouço essa música, irmão. Essa é pra mim hoje. Sabe o que vai acontecer se você ganhar a Copa do Brasil? O Cris vai pra Libertadores direto. Vai direto. O Fluminense. O Venê vai pra Libertadores direto com o Flamengo. Você vai pra Libertadores direto. E eu tô pegando a Aurora em fevereiro. Entendeu? Eu tô pegando um time da altitude da Bolívia, na A pré-Libertadores. pré-Libertadores é mole. Cara, mas você quer o copo meio cheio? Você vai ficar me Quando zoando você ou não foi vai falar campeão, mais? você começou na pré. Eu gosto da pré. Eu gosto de jogar com um a menos. Você pode seguir Eu o gosto. caminho. Entendeu? Fernanda Maia, calma. Botafogo, ano que vem, se o John Texel começar o ano em janeiro e não março, tem tudo pra engrenar. Falar nisso, já saiu a tabela do Brasileirão. Vocês já viram como é que vai estar o teu trabalho lá? 9 pontos pro Gigante. O Vasco se prepara para enfrentar o Corinthians no primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. A delegação viaja logo mais para São Paulo. A gente preparou uma reportagem sobre isso. Rodou. Após a vitória heróica nos pênaltis em cima do Fluminense no último domingo e toda a merenda... E se misturar com esse povo e jogar pra... Não tem desculpa! É pra arregaçar essa p... desse jogo, gente! Nós estamos prontos! É coragem, é uma questão de sobrevivência pra gente! É pra ter coragem! E se ajudarem! E deixa o coração fluir! Que vai dar bom pra nós! Vamos! Além de Diniz, as imagens mostram o capitão Verratti com um discurso firme, mostrando que se depender de cada jogador, ninguém merece mais que os gigantes da colina. Ninguém merece mais que a gente. Ninguém. Bote isso na cabeça e no coração. Hoje é um jogo para jogar com a sangue caliente. Bota na terra! Ai, tempo que eu não vejo as canjicas dele de fora assim, Venê. Né? Tempão! O importante é que voltou. Preocupada já. Muita gente desacreditou, viu? Olha quem tá na fotografia dos relacionados. Bonitinha. Adora bater um pênalti Adora. importante. Puma Rodrigues, tá aí os relacionados. E como é o futebol, hein? Todos lamentando a lesão do Piton na véspera da grande decisão aí, pra ver quem ia pra final. E aí, imagina a cabeça do cara, né? Poxa, eu tô aqui, mas a galera tá lamentando que, claro, o Piton é um grande cara. E aí ele vai, joga muito e faz o pênalti decisivo. O futebol é maravilhoso. Ô, Pedrosa, tá todo mundo bonitinho aí, é isso? Todo mundo. Todo mundo pronto pra viajar, pra juntar milhas nas suas passagens, pra ir pra São Paulo. Tá cara, hein? Só tá fora mesmo é o Piton, é isso? Só o Piton fora, os jogadores aí relacionados é a mesma lista praticamente do que aconteceu na última partida. Acho que volta o Fusato. O Fusato não tinha ficado no banco, ele tinha tido um problema. E aí ele volta para essa partida. Mas é isso, cara. É o Vasco que vai com o seu time completo, com seus jogadores que conseguiram levar esse time até a final. Principalmente os titulares. Eu acho que tem que frisar bastante isso. A gente estava conversando ontem sobre favoritismo, né? Eu acho que o favoritismo do Corinthians também fica a cargo do banco. O banco do Corinthians é melhor do que o banco do Vasco. O Corinthians tem mais jogadores no seu banco de reservas capazes de mudar uma partida. Então esse favoritismo que eu falei aqui de 55-45... É só pelo banco? Eu Você acho acha que o 11 contra 11 ali, e com personagens que determinam, que mudam o rumo de uma partida, que isso é muito importante também, e o Vasco tem bastante, e o Corinthians também tem, você acha que isso se iguala? Eu acho que o 11 contra 11 é equilibradíssimo. O Vasco não deve nada ao Corinthians, de coração, assim. Vamos lá, rapidinho aqui. Léo Jardim, Hugo Souza, mesma prateleira. Mateuzinho, Paulo Henrique, mesma prateleira. Gustavo Henrique e o outro zagueiro do Corinthians... André Ramalho que jogou. André Ramalho. Cuesta e Robert Renan. Pra mim, prateleira parecida. Pumita e o Bidu. Acho que o Bidu é melhor do que o Pumita por ser da função. Tá vivendo um ano melhor também, mas o Pumita também não é um cara que acaba destoando, digamos assim.
Barros e Thiago Mendes. Aí Breno Bidon e Maicon, se eu não me engano. Nossa, o Bidon jogou muito. Bidon joga muito. Acho que tem uma... Acho que o Maicon é um pouquinho melhor do que o Thiago Mendes, mas o Thiago Mendes cresceu na reta final de temporada. É verdade. Olha pra frente, Coutinho, Nuno, Ryan e Andrés Gomes. Aí, se eu não me engano, é o Yuri Alberto, Memphis. No meio, tem mais um no meio. Faltam 2. Tem mais um no meio. Carrillo, que esse é muito bom jogador, e tem mais um que joga, não sei, o Garro é reserva hoje em dia. Mas enfim. Entrou muito bem no segundo tempo. É um time, se você for pegar 11 contra 11, cara, é equilibrado. Equilibrado mesmo, assim, não vejo muita diferença, vejo realmente que o 11 contra 11 é 50-50. Agora, quando você vai pro banco, acaba tendo um favoritismo. Foi o Martínez. Martínez. Inclusive, foi no banco de reservas que o Corinthians conseguiu fazer o gol, porque depois que o Dorival faz as substituições, porque estava 2-0 pro Cruzeiro. Quando ele fez as substituições, o Corinthians cresceu muito de produção no segundo tempo. Eu assisti Mas o jogo. tem o olhar também. É o Garro. Foi a entrada do Garro. O Corinthians tem um Garro. O Garro e um outro jogador também, o Ranieri, entrou muito bem, porque ele deu mais pegada. Proteção, mais pegada ao meio de campo. Tem o Vitinho. Ajudou demais. O Vitinho entrou bem também no segundo E a tempo. potência também do olhar do treinador, né, Pedrosa? Total. O Dorival é um Tudo, mestre, né, cara? É isso. Cara, tem uma estatística que eu olhei recentemente que é absurda. Ele não é eliminado há muito tempo na Copa do Brasil. 2016. 2016. Ele não é eliminado? Ele não é eliminado. Isso é uma loucura, né? Peraí, deixa eu... Ele foi deixa eu campeão botar no meu- Flamengo em 2022. No São Paulo, o São Paulo nunca tinha sido campeão da Copa do Brasil. Ele conseguiu ser campeão em cima do Flamengo, Exato. inclusive, em 2023, e agora tá chegando na final. Sinistro. Ele tem 2 Copas do Brasil, então? 3. Três, porque ele ganhou no Três. Santos também, Ganhou né? no Santos. E aí essa é a quarta... Não, é a quarta A quarta, decisão, é. provavelmente. Porque se ele não é eliminado É isso aí. desde 16... Vamos colocar aqui os confrontos entre Vasco e Corinthians. Você tá igual aquela negócio de 300, Ó, já viu? Mas ganharam, pessoal, E dos só para 300. agregar aqui no debate pra gente ver como o Corinthians cresce mata-mata. O meu amigo Vessone, que faz um baita trabalho acompanhando o dia a dia do Corinthians, ele me mandou aqui. O Corinthians venceu 14 dos últimos 15 mata-matas decisivos na Neoquímica. Então, assim, enfrentar o Corinthians em mata-mata na casa do Corinthians é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu concordo com o Pedrosa quando ele bota um pouquinho de favoritismo para o Corinthians, mas só um pouco, tá? Sim. Eu botaria 55-45. Porque a gente pode ir também... Porque o Vasco no Maracanã é forte também. Exatamente. A gente pode ter 2 recortes aí para vocês tentarem se debruçar, que qualquer coisinha é uma coisa boa. O primeiro, que o último jogo lá eles perderam, porque foi para penalidade, mas o Cruzeiro vence a partida, né? Então não há nada impossível. Porque lá não vai para pênalti. Vai ser decidido no Maracanã. é aqui. E a gente tá falando de um Maracanã, e aí eu tô falando do encontro uma das duas torcidas mais potentes do Brasil, que é a torcida do Corinthians e a torcida do Vasco. O Vasco não deve nada em relação à sua casa, ao Maracanã, a sua torcida não deve nada. Atmosfera, né? A atmosfera que cria. Então, assim, isso aí pra mim tá igualado, tá super igualado nesse fator casa. Agora, um recorte de eliminação é importante, mas bom saber que o Vasco decide em sua casa. O segundo jogo é no Maracanã. E esse é o problema. O retrospecto desse confronto entre Vasco e Corinthians. São 129 jogos, 36 vitórias para o Vasco, 36 empates e 57 vitórias para o Corinthians. São 170 gols para o Vasco, 198 gols. Isso é geral, pro né? Corinthians. Geral. Tá. Na história do confronto. Era mais equilibrado antes desse século, né? Era muito mais equilibrado. Mas nos últimos 15 anos, esses números aí dispararam. Inclusive, lembrei agora, Vasco e Corinthians definiram o Mundial, né? Sim. 25 Que anos o depois. Corinthians ganhou. E no Maracanã. 2000, né? 53%, 53% de aproveitamento. Meu marido estava lá. Odeia lembrar desse jogo. Eu lembro onde eu assisti esse jogo. Ele Eu estava em estava no Araruama. Maracanã. E aí, 53% de aproveitamento contra 37%. Tabus estão aí, Pedrosa, para serem quebrados. Levanta essa cabeça, senão a coroa cai da cabeça. Eu vou levantar a cabeça mesmo. Eu vou confiar no Vasco da Gama, vou confiar no Fernando Diniz, vou confiar nesses jogadores, no trabalho que a diretoria vem fazendo. Claro, o retrospecto é lamentável, gente. Se você fosse me falar assim, quem você prefere pegar na final de todos os times do Brasil? Eu ia falar assim, cara, não tenho preferência não. Eu só não quero pegar o Corinthians, por conta desse retrospecto. Mas, cara, chegou até aqui, como eu disse lá na minha crônica, queima o barco. Sabe por quê essa expressão? Os vikings, antigamente, eles iam conquistar os territórios. E aí eles iam no barco deles, saíam do seu território, iam no barco deles
E quando eles chegavam no território inimigo, eles queimavam o barco. Pra quê? Não tem volta, irmão. Ou você ganha a batalha, ou você vai morrer. Então o almirante vai descer da caravela e vai queimar a caravela? Vai com o barco, queima o barco e volta na caravela. Entendi. Porque queimar a caravela é demais, dá, né? né? Ó, se queimar a caravela, afunda, velho. não dá. Mas eu tô torcendo pra no domingo, o jogo é 6h30, né? Isso. Às 8h30, pra não ter pênalti. Sim. Tá? Às 8h30 da noite, o meu amigo esteja desse jeito aqui. Cadê? Pode colocar no telão. É o que eu espero. Pode botar. É verdade, cara. Esse foi um momento muito especial, assim, a Luana aí, minha namorada, com meus amigos, estava lá com o Cazé, com o Alan, com o Bonan, e foi muito especial, porque é aquilo, né, cara? A gente tá aqui junto há 4 anos, o Vene me conhece há 10, eu cubro o Vasco há 9 anos, não só pela minha vida, pela minha trajetória, eu tenho 31 anos, mas ali tinha um choro do moleque de 10, tinha um choro do profissional que começou com 19 para 20, tem um choro do adulto com 31. A gente trabalha com isso no front, né, colocando a cara aqui, e as pessoas, elas olham pra gente como representantes mesmo, assim, nós somos o representante do que é o Vasco dentro da mídia brasileira. E essa mídia brasileira muitas vezes sucateou o Vasco, muitas vezes menosprezou o Vasco e continua pisando no Vasco sempre que dá. Então, quando eu resolvi ser jornalista, uma das minhas missões para ser jornalista, e hoje, graças a Deus, eu tenho um lugar de privilégio aqui no SBT de comentar sobre tudo, estou lá na Casa TV, mas uma das minhas missões era dar carinho e trazer com responsabilidade a cobertura do Vasco da Gama. Então, quando eu choro ali, eu lembro de tudo que eu passei, cara, de tanta coisa que eu vi, de tanta coisa que eu acabei passando na minha vida, a trajetória, mesmo o Vasco na M, com Série B, com o clube devendo todo mundo, e eu tava lá cobrindo o clube, eu tava lá conseguindo fazer um trabalho para poder trazer para a torcida vascaína. Então esse choro, ele vai muito além do torcedor. Ele vai no profissional, ele vai no pessoal, ele é muito significante para mim, porque é isso, cobrir o Vasco, no final das contas, ele foi a grande missão da minha vida, e o canal do Pedrosa existe para isso, tá aí. Um beijo pro meu irmão que gravou o vídeo. Mas é isso, cara. Acho que assim, eu espero que eu chore bastante também. Eu também espero. E olha, pra quem não pode ver, é um vídeo do Maracanã, o momento em que o Puma faz o gol e o Pedrosa com o boné preto e a camisa do Vasco começa a chorar, abraça a namorada, tem outros amigos também. Um beijo pra seu Amadeu, papai de Casimiro que assiste a gente todo dia. Casimiro também tá ali chorando, abraçando a Ana, que é a esposa do Cazé, com os amigos ali da Cazé TV, outros amigos vascaínos. Todos eles no Maracanã se emocionando. Pedrosa chora, depois ele volta a chorar, ajeita, limpa as lágrimas, tira os óculos, bota os óculos, abraça os amigos, volta a chorar, volta a abraçar. Esse é o vídeo que tá na tela. Ô, Pedrosa, sabe que eu falo assim para a torcida do Botafogo? Depois de tantos anos de a gente aqui na televisão aberta, a gente fala é a mídia tradicional que a gente chama, Total. né? A gente fura a bolha e fala para todo mundo, né? Às vezes a internet, ela tem uma bolha, dependendo, né? Hoje em dia alguns canais já furaram, né? Mas Sim. Que a Casa TV é um deles. Mas no natural a gente fura uma bolha. E aí eu falo que eu sou a resistência. Total. Porque a gente que trabalha falando de clubes ou representando, ou às vezes sendo uma lembrança de clubes que passaram por uma década ou 2 décadas com tanta dificuldade, achando até que chegou no fundo do poço mesmo. Total. E a gente sabe que é muito mais fácil falar para a maioria, às vezes fazer carinho no que tá mais fácil de falar. Isso é natural. E acaba que a gente precisa ser a resistência. E acaba a gente sendo a resistência, não tem jeito. Cara, nos meus últimos 9 anos que eu falei aqui de cobertura, eu tomei muito mais porrada do que eu recebi elogio. É difícil você explicar pro torcedor que teu time caiu pra Série B, que teu time... Como é que tu explica? E aí você fala de tanta tragédia que é até complicado você conseguir explicar isso, porque é o nosso papel. Mas então viver um momento hoje positivo, ele é muito importante e mostra que, apesar dos trancos e barrancos, dos tropeços, a trajetória vale a pena. E sabe o que é bom, Vene? A gente poder contar nosso time, né? Tem gente que ainda não se sente confortável, ou às vezes tá num lugar que não é ideal contar. Mas é bom que a gente não pode falar nosso time. Ninguém sabe o meu, ninguém sabe o time do Pedrosa, nem o do Vene Casagrande. Então, quando eu dei uma palestra para uma faculdade, teve um aluno que me perguntou isso. Vene, como que é para vocês, assim, lá no SBT, revelar o time de vocês? E a resposta veio na cabeça, assim, rapidamente. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem a consciência tranquila que a gente bota o profissionalismo na frente da paixão sempre. Independentemente do clube que a gente torce, a gente vai sempre
sempre levar em conta o profissionalismo. Esse vai ser o grande ponto da nossa questão. É óbvio que a gente tem o nosso time, eu sou Flamengo, Pedro Rosa é Vasco, você é Fernandinho, você Fernandinho é Botafogo, só que, independentemente do clube que vocês torcem, e assim como eu, vocês vão sempre botar o profissionalismo na frente, vocês não vão se deixar levar pela paixão pelo clube de vocês. A gente é igual a torcida do Rio de Janeiro. Total. Pode estar ali, tem uma área mista.